Beleza, boa noite a todos. Estamos iniciando hoje mais uma aula da disciplina de saneamento básico, com a turma do 8º período da Unioro. Vamos iniciar então as apresentações. Hoje, para a gente dar início aí, o Sidney, né? Vai falar sobre os tipos de esgoto. Sidney, você tem aí de 15 a 20 minutos para explanar todas as suas... falar sobre o seu trabalho aí. E aí, depois a gente vai ter mais alguns minutinhos aí para falar, para explicar, para argumentar e colocar mais alguma informação a respeito do tema. E quem quiser também fazer pergunta, colocar qualquer outra situação, vai ficar em aberto para todo mundo aí participar. Beleza? A nota de vocês, ela vai ser junto à apresentação e mais a participação de todos. Beleza? Então, pode começar aí. Vou fechar meu áudio, qualquer coisa, eu abro aqui e a gente conversa. Enquanto isso, tem alguns entrando aí, mas já vamos iniciar já. Beleza? Tá. Pode começar. Áudio ok pra galera, né? Sim, tá ok, tá beleza. Tá, primeiramente, boa noite a todos. Aqui é o Sidney. Eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de esgotos que estão presentes aí na nossa sociedade hoje e tentar explanar um pouco dessa parte, não tem como falar dos tipos de esgoto sem falar um pouquinho também da parte de tratamento, da parte das estações de tratamento, né? Da situação da coleta aqui no Brasil hoje, então vai acabar que a gente vai ter que mesclar um pouquinho mais, acho que até vai ser meio invasivo nos outros temas, mas não tem para onde correr. Enfim, quando a gente fala de esgoto, a gente tem que trabalhar desde o básico, daquela coisa maçante, que todo mundo sabe, que é o conceito, né, que se inicia por aí, e a gente pode definir, eu acho que esgoto como um sistema que tem como objetivo escoar e tratar os dejetos das nossas comunidades populacionais. Esses dejetos aí se incluem como água, fezes, outros tipos de materiais, produtos químicos, né, que são misturados junto desses líquidos também, né, indústrias, por exemplo. Então, assim, engloba um conceito um pouco extenso, mas quando a gente para pensar nisso, a gente tem que refletir no seguinte: o quanto desse esgoto que é produzido pela nossa população, quanto isso impacta no nosso dia a dia e na nossa saúde hoje em dia, porque a gente já é conhecedor de várias e várias doenças aí que é proveniente da má higiene pessoal, e em contrapartida também, como segue a imagem aqui que é mostrada na tela, a gente percebe que nem sempre a má higiene é um dos fatores que influenciam, né? Afinal, a gente pode ver aqui que é uma rua, pelo que me parece, e tem um esgoto a céu aberto aqui, né, cara? Então, isso pode ser muito propício para espalhar algum tipo de doença ou coisa do tipo. E aí, para combater, ou pelo menos tratar esses esgotos que nós mesmos produzimos, estão aí as ETIs, né, que são as estações de tratamento de esgoto. O objetivo delas nada mais é do que remover esses poluentes da água, que é usada pela nossa população, de forma a devolver em um estado melhor daquele que entrou, obviamente, para os nossos rios, mares aí, de forma que não impacte tanto no nosso meio ambiente e não acabe trazendo como consequências mortes de peixes, poluição e coisas que chegam até a afetar a nós mesmos depois disso, né? Porque, por exemplo, quando é jogado em um rio, esse rio segue adiante e geralmente pode acabar abastecendo outra cidade vizinha ou um pouco mais longe, e se essa água aí que chega à vizinhança estiver contaminada, acaba sendo complicado para todo mundo. E falando um pouquinho mais dessas estações de tratamento, até acho que um pouco mais específico, quando esse esgoto chega para poder ser feito o tratamento, é um processo um pouquinho complicado, né? Porque essas estações, elas necessitam de um investimento um pouco alto, porque é feito vários processos, tanto físicos quanto químicos, para poder fazer esse tratamento da água, porque
No início, quando o esgoto chega, é feita a separação da parte líquida da parte sólida, né? Que tira esses materiais mais grosseiros, como, sei lá, papel, plástico, da areia, gordura, faz essa separação desses materiais, que geralmente é feito por peneiras, grades, dentro do sistema. Aí depois parte para a segunda etapa, que é quando é transportado para uma espécie de caixa que tem a função de retirar os resíduos da areia e da gordura que permanecem, né? Até passar por os processos subsequentes, que é aqueles sistemas que a gente, acho que até chegou a ser falado nas outras aulas, que são os sistemas primário, secundário e terciário, onde no primário é feita a remoção dos sólidos suspensos, né, que estão presentes no esgoto. Aí já na segunda etapa é feita a remoção da matéria orgânica dissolvida, e no terceiro é feita a remoção dos compostos inorgânicos do sistema, que é geralmente o fósforo, o nitrogênio e etc. Para aí sim esse líquido poder ser devolvido aí para os rios de uma maneira saudável. Aí aqui eu coloquei uma estação de tratamento de esgoto para a gente ter noção do tamanho e estrutura, que é claro que essa daqui é uma das maiores que tem, mas é para deixar um pouco ciente do quanto de dinheiro envolve tudo isso e o quanto isso complica, né, a nossa vida. Porque, igual no slide anterior aqui, tem a situação da coleta no Brasil. Infelizmente, apenas 48,6% da população brasileira tem acesso à coleta de esgoto. E somente 39% dos esgotos são tratados aqui no Brasil. Esses dados foi até que eu retirei da Sabesp, que é uma empresa de São Paulo, responsável pelo tratamento de água por lá. Então, a gente percebe que esse tipo de coisa aqui na tela mostra o quanto de dinheiro envolve e o quanto que mostra o atraso da nossa estrutura aqui no Brasil hoje, né? Porque é uma deficiência muito grande no nosso país. E aí entra os tipos de esgoto. Aqui nos tipos de esgoto, a gente tem o esgoto doméstico, o esgoto pluvial e o industrial. E dentro do esgoto industrial, existe o hospitalar e agropecuário. São meio que divididos aí nesse tema. Coloquei uma imagenzinha aqui para mostrar como que funciona mais ou menos um sistema. O professor já fez várias vezes em aulas aí. Aqui é feita a ligação domiciliar, passa para a rede coletora, depois para o coletor tronco que passa para o interceptor, e depois joga para a estação de tratamento, onde ocorre o processo aí que eu citei no slide anterior, até ser devolvido para o rio. Mas enfim, o que a gente pode falar aí do esgoto doméstico é que é esse esgoto mais, como é que eu posso dizer, que a gente está mais acostumado, né? Que vem do escoamento da água do banho, da lavagem de roupa, das louças, descargas. E a gente também pode colocar no meio disso tudo, não só das nossas casas, por exemplo, comércios, escritórios, porque eles não se encaixam muito no esgoto industrial, porque o esgoto que é gerado nesse tipo de estabelecimento é basicamente aquele que é gerado nas nossas casas, que são os banheiros ali, as torneiras, as pias ali, então não sai muito fora, né? E o esgoto doméstico, geralmente, ele é formado por praticamente água, 99% de água e 1% de resíduo ali. Então, só que dentro desse 1% de resíduo, sempre carrega vários organismos vivos ali que são nocivos à nossa saúde, e não só a nossa, como dos animais, e etc. E isso aí acaba impactando de uma maneira muito forte se não é feito o tratamento necessário, como é que eu posso dizer? Não só o tratamento necessário, mas tipo, toda uma conscientização na nossa população desde o início, que acho que hoje em dia, além de girar em torno não só do dinheiro para investir em estações de tratamento, mas eu acho que deveria ser investido também um pouco na conscientização das pessoas, que muita gente às vezes nem liga muito para isso, e a gente acaba vendo que, como a gente vê em várias notícias na televisão, o impacto que essas atitudes geram, né? Então, são coisas aí que a gente também precisa ficar de olho. Mas no esgoto doméstico não tem muito
o que detalhar, porque basicamente é isso. É o esgoto que a gente tem aí das nossas casas, dos comércios, que acabam indo parar, na maioria das vezes, de maneira sem tratamento, nos nossos rios e trazem as consequências que a gente está acostumado a ver direto aí nos noticiários. Aí depois do esgoto doméstico, a gente tem o esgoto pluvial. O esgoto pluvial é um pouquinho complicado, essa questão. Eu vou falar um pouco dele mais para frente, mas eu vou aproveitar para mostrar aqui. Exemplo dos esgotos domésticos. O tipo de esgoto que a gente tem aqui, geralmente não é tratado. Aqui a gente pode ver perto de uma residência, tem todo esse esgoto correndo aqui na parte de baixo. Enfim, situações do nosso país. O esgoto pluvial, na verdade, é um tema que se divide em duas partes, porque, por exemplo, água da chuva não é esgoto. Água da chuva, ela geralmente ela não pode ser misturada com o esgoto doméstico que vem normalmente das nossas casas e dos demais lugares. Ele tem que ter uma tubulação específica, que geralmente é feita ali nas ruas, aquelas galerias e tudo mais, que faz essa drenagem da água que vem da chuva e joga para uma tubulação específica. Aí é citado o esgoto pluvial porque existem casos onde essa tubulação, que faz a drenagem da água da chuva, é combinada junto com a tubulação que leva o esgoto para as estações de tratamento. E aí a gente sabe, conforme as aulas que a gente teve, que uma coisa não deve ser misturada à outra, porque, por exemplo, o dimensionamento da tubulação de esgoto é feito para suportar até uma certa quantidade. Geralmente, acho que 75%, se eu não estou enganado. Depende do dimensionamento. Mas, enfim, a partir do momento que você tem a tubulação que faz a drenagem dessa água da chuva ligada à tubulação de esgoto, você vai ter uma extrema quantidade de água que não deveria estar ali. Essa água vai se misturar com o esgoto que está sendo levado, e aí esses canos não foram dimensionados para suportar essa quantidade, e aí vai acontecer que pode acabar tendo vazamentos, pode acabar tendo maus cheiros ali por onde passa a tubulação, pode acontecer até casos de essa água acabar voltando pela tubulação. E a mesma coisa acontece, por exemplo, quando você tem uma tubulação que faz a drenagem de água ali das ruas, das casas e tudo mais, para ser levada diretamente ao rio, porque essa água ela não necessita de tratamento, é água que vem da chuva. Geralmente quando a cidade é limpa, é feita coleta e tudo mais, né? Aí ela não é tão suja assim, mas enfim, ela pode ser jogada diretamente no rio. E aí se você tem essa tubulação ligada, a tubulação de esgoto ligada a essa, você está, vamos dizer assim, infectando toda essa água que vai diretamente para o rio, então o sistema está todo errado, porque você já vai estar jogando o esgoto junto com a água totalmente direto ali no rio e a intenção não é essa. Então, o que as pessoas têm que ter total consciência é que a água que vem da chuva, essas águas aí, ela tem que ser levada para uma tubulação específica, e o esgoto normal tem que ser levado para outra tubulação. Por isso que é citado como o esgoto pluvial, entre aspas. Aí eu coloquei casos aqui de alagamento, quando o dimensionamento não é feito da maneira correta, e não existe essa drenagem de água, acaba acontecendo coisas como o alagamento, por exemplo, e aí, geralmente, a maioria das cidades não é feito a questão da coleta de lixo da maneira correta, principalmente no nosso Brasilzão aqui, isso pode trazer danos aí para espalhar doenças e outros tipos de coisas aí. Depois disso vem o esgoto industrial, que acho que não tem muito o que falar dessa parte, porque na verdade é todo o esgoto que é gerado aí pelas indústrias que tem uns tipos de serviços específicos. Não dá para falar muita coisa disso, mas tem uma lei que ela diz que toda empresa, toda indústria que gera algum tipo de esgoto que vai ser poluente ao meio ambiente, ela tem que fazer o tratamento
desse líquido, dessa água que for, que vai ser jogado nos rios, para que ela atenda às normas ali do que é dito na lei, para poder devolver de uma maneira que não seja, que não coloque em risco o nosso meio ambiente. Porém, a gente sabe que na prática isso não acontece, né? Porque o que a gente mais vê nos noticiários, nas redes sociais, são canos de empresas gigantescas que jogam os seus faz o encanamento de esgoto ali numa certa parte do rio, onde não tem muito acesso de pessoas, e esse esgoto não é feito o tratamento, do jeito que é feito a mistura química ali dos produtos, é jogado, o que a parte que não usa é jogado direto no meio ambiente. Então, assim, acho que o esgoto industrial talvez seja o maior câncer dessa parte que impacta a nossa biodiversidade, porque existe uma lei, existe uma coisa que ampara o meio ambiente nessa parte, mas a gente sabe que não é cumprido. E as empresas são gigantescas, aí já entra em questões políticas, por que essas empresas não são punidas? Por que não tem uma fiscalização adequada disso? Então, sim, são temas para outro tipo de conversa e por aí vai. Mas, enfim, e dentro de tudo isso, desse contexto que a gente fala, existe também a importância do tratamento, porque o sistema de coleta e tratamento do esgoto é muito importante para a nossa saúde, porque evita a contaminação de doenças, preserva a natureza, e o esgoto, quando ele não é tratado, acontece aí, vamos dizer assim, vários tipos de situações que não são muito legais, conforme a gente viu nos slides anteriores. Mas eu acho que talvez para o nosso Brasil hoje, como ainda tem uma extrema falta de investimento nessa área, seja um bom cenário para, sei lá, engenheiros aí para o futuro, porque hoje em dia nada passa despercebido com a força que as redes sociais têm. Então, acho que esse tema ainda tende a ganhar muita força daqui para os próximos anos, para poder tentar melhorar essa situação no nosso país, e talvez seja um bom caminho aí para nós mesmos, né, que estamos aí prestes a nos formar, querer seguir essa área e tudo mais. Mas dentre as formas de tratamento, existem geralmente 3 tipos de sistemas, né, que é o sistema unitário, que faz a coleta dos esgotos pluviais, domésticos e industriais em um único coletor, só que esse tem um custo de implantação um pouco mais elevado, é um pouco mais caro. Tem o sistema separador, que ele drena o esgoto doméstico e o industrial separado do esgoto pluvial. É o que é mais utilizado aqui no Brasil. O custo de implantação é um pouco menor, talvez seja por isso que seja muito utilizado aqui no Brasil, porque a água pluvial ela é meio prejudicial, né, para o esgoto doméstico, porque ele que tem prioridade para necessitar do tratamento. Assim como o esgoto industrial, mais complicado de todos, porque geralmente vem com diversos produtos químicos, é uma coisa mais nociva ali. E tem o sistema misto, que é o que recebe o esgoto sanitário e uma parte das águas pluviais. Então, basicamente, são esses os sistemas que tem. Eu pesquisei bastante sobre o tema, não achei muitas informações sobre os tipos, achei meu tema até um pouco raso, então eu tive que sair um pouco disso, focar um pouco em questões burocráticas e questões de tratamento. Não dá para poder falar também dos tipos de esgoto sem passar um pouquinho por essas partes, mas basicamente é isso. A gente sempre vai falar e girar em torno do mesmo lugar, que é a importância do tema para o nosso meio ambiente, do quanto impacta, do quanto a gente vê mortes de espécies, de peixes principalmente, da poluição das nossas águas, o quanto a gente tem que se conscientizar, o quanto a gente tem que investir, mas a gente sabe que isso nunca acontece, porque no país tudo gira em torno daquilo que rende dinheiro, e geralmente os responsáveis por todo esse estrago são as pessoas que têm mais dinheiro,
e mesmo tendo leis e fiscalizações aí, a gente sabe que não funcionam. Então, assim, fica aquela mesma conclusão de sempre, né? A gente tem que se conscientizar mais e tentar promover o investimento nessas áreas, porque a gente percebe o quanto a gente está numa situação complicada no nosso país, já que a gente tem menos da metade dos esgotos tratados aqui, e isso pode acabar gerando grandes consequências na frente, né? Já que a gente tem com a gente aí a Amazônia, que é a maior floresta do mundo, então acho que a gente tinha que ser um pouquinho mais capacitado nessa área. Acho que é isso. Fim da apresentação. Legal, legal, Sidney, beleza, muito bom aí, explanou bem aí as informações. Só para acrescentar aí, né, os dois principais sistemas que você falou, o sistema de esgoto unitário e o separador. O unitário, ele é assim muito utilizado a nível de mundo em países onde a precipitação pluviométrica, né, as chuvas são menores, né? Então, o Brasil, esse sistema ele não funcionaria muito bem porque você teria todo o sistema da rede juntamente com as águas pluviais, né, das chuvas se misturando, então geraria um tratamento imenso de água de chuva misturada com água de esgoto, né? Então, em razão disso também, que devido a essa alta precipitação do nosso país, a gente não pode dimensionar um projeto com essas características, né? Em países onde chove muito pouco, o sistema de esgoto unitário ele acaba sendo vantajoso porque é uma obra só, é uma abertura só, uma tubulação só, então acaba facilitando. Como chove muito pouco, né? Aquela água da chuva vai lavar as ruas, essa água vai ser direcionada para o sistema de tratamento, junto com o sistema da rede de esgoto doméstico, e acaba que não interfere tão significativamente assim, né? Então acaba sendo tudo misturado. Aqui a gente tenta trabalhar sempre com o sistema separador, né? Mas, sim, eu concordo aí com o ponto que o senhor falou, eu até vi um pouco sobre isso, só que eu acho, como é que eu posso dizer, um pouco de atraso da nossa parte, porque a gente sabe que o esgoto industrial é o câncer que a gente tem na nossa natureza hoje, que a gente vê direto na televisão, barris de óleo que acaba acontecendo algum acidente, é jogado no mar, tubulações de esgoto que é jogado ali direto no rio, e a gente sabe que isso é o que mais afeta, só que aí quando a gente vai olhar para quem são os causadores de tudo isso, a gente sabe que são os feras lá, os grandes, então não tem como atingir eles, e aí a gente já volta para uma outra questão, que já vai para a questão política, que complica, mas assim, o o esgoto doméstico e o esgoto pluvial, por mais que tenha, pô, eles não chegam nem perto daquilo que o esgoto industrial não afeta para a gente. Então, assim, são questões revoltantes que eu considero mais como um atraso da nossa parte estar nessa situação até hoje. isso aí, exatamente. E no Brasil a gente sabe, né? É muito, essa área de trabalho ela é imensa, né? De dimensionamento de redes de esgoto. Como eu já falei, o Brasil, você mesmo comentou aí, né, tem muita pouca rede de esgoto, né, principalmente os nossos países, os nossos estados, no caso, a região norte, são muito deficitários aí de rede de esgoto. Então, isso aí um dia vai ter que mudar. Da mesma forma também a questão dos aterros sanitários, né, então são duas áreas aí de trabalho imenso que vocês têm pela frente, né, eu acredito que é uma área que todo mundo deve cada dia mais se especializar, porque um dia, né, na onde não tem, tem que chegar. Então, quem está por aqui, quem tiver com a bala na agulha, que vai conseguir resolver esses problemas, certo? Então, é Concordo. isso aí. Beleza? Enfim, né? É mais fácil para as prefeituras fazer asfalto, fazer rua bonita e deixar todo mundo com a fossa do que dimensionar, né, toda uma rede de esgoto, todo um sistema de tratamento que gera muito custo e que nem sempre é tão visto assim aos olhos para a população, né? Não Mas dá voto, que nem eu, dizem. eu acho que com a força das redes sociais hoje em dia, professor, talvez isso, com o passar dos anos, tende a ganhar mais força, cara. Eu creio. Já está mudando, graças a Deus isso está acontecendo. A Leandro falou ali, né, da questão do Rio Tietê, né, é isso mesmo, é um esgoto ambulante, né, um rio que é um esgoto ambulante, infelizmente. O Rio Tietê, na verdade, dentro de São Paulo, né, até na região da Grande São Paulo e uns 200 quilômetros depois que ele sai de São Paulo, ele ainda é muito sujo.
Depois ele melhora, né, porque a água vai se autodepurando, ele vai entrando novas águas nesse rio, e já tem região dele lá, depois bem longe de São Paulo, uns 500 quilômetros mais ou menos, já na região lá de Araçatuba, interior de São Paulo. Ali ele já tem uma água potável, vamos dizer assim, já é passível de tratamento e inclusive até de consumo, mas infelizmente o que a gente vê na Grande São Paulo é aquele esgoto ambulante lá. Beleza? Vamos para o próximo grupo aí. Ô, caramba, acho que eu esqueci de abrir meu áudio aqui. Eu falei, vocês escutaram do Rio Tietê aí ou não? Que eu falei alguma coisa? Sim, sim, sim. Só depois que você falou do próximo tema que o senhor mutou Ah, aí. tá. Beleza, acho que eu fiz sem querer aqui, que eu acabei fechando meu áudio. Próximo tema aqui agora, rede coletora, concepção e traçado. É o Aleandro. O Aleandro já está aí, né? Quiser, pode compartilhar sua tela aí, Aleandro. Você vai lá em apresentar agora, clica em cima da telinha e compartilhar. O professor pode ser em dupla mesmo, né, esse trabalho? Não sei se a gente dividiu dupla, não lembro se teve. No Acho que só teve o. dia de aula, o senhor, Acho no que só teve primeiro dia de aula, o senhor Hum. deixou, falou que podia. Depois o senhor já não mudou. Mas no primeiro dia que o senhor anunciou, o senhor falou que poderia ser em dupla. Eu só quero confirmar se pode ou se não pode. O que pôde foi porque tem uns temas que são maiores, né? Acho que foi só de uns 2 grupos que eu deixei ser porque ele era maior, que foi do João Paulo com o Darley, que é a rede coletor e projeto, que a gente deixou ser em dupla, porque são temas maiores, né? Então tem uma abrangência maior, então acabou ficando em dupla. Aí divide entre lá quem foi e faz. Mas foi isso aí. Então, no primeiro dia de aula, no primeiro dia que o senhor anunciou, o senhor falou assim: peguem os temas, quem pegar o tema pode fazer dupla e tem que ter os outros temas. Eu não sei se todos os temas já estão com pessoas. Não, já tá com todo mundo. Só quem não estava lá no dia, só quem não estava na aula no dia foi que eu passei o tema depois, né? Que entrou em contato comigo, eu fui falando os temas. Mas dos grupos, todo mundo ficou com, né? Acho que eu já mandei. Foi você que me chamou no WhatsApp? Eu mandei lá no seu tema. Lá. Beleza, Dá então. uma olhadinha depois. Tá. O próximo aí agora é o Aleandro. Tá aí? Já tá pronto aí? Beleza. Vamos dando sequência, então, às apresentações. O Aleandro agora vai falar sobre a rede coletora, concepção e traçado. Se quiser, pode começar, Leandro. Boa noite. Coloca a sua tela inteira aí, compartilhar. Coloca aí o seu slide aí e compartilha inteiro. A gente está vendo a tela do seu computador. Isso. Agora coloca lá e tudo certo. Beleza. Vai nesse ocultar aí embaixo aí e soma esse negocinho que tá aí na tela. Isso, pronto. Quem apareceu o meu nome? Apareceu. Beleza, perfeito. Pode começar. Já estamos vendo, já estamos escutando bem também. Tranquilo. Então, o meu tema é do saneamento básico, ele é concepção e tipos de traçados. Né? Então, ele inicia no sistema de esgoto predial, a rede coletora, o coletor secundário, o coletor tronco, o interceptor e o emissário. Então, esse é como se fosse as interligações, né? Como se fosse uma teia, né? A sequência de ramificações e traçados, né?
Inicia todo o processo com levantamento de campo. Então, para a definição do traçado de uma rede coletora de esgoto, necessita, segundo Neto, 1998, de uma planta topográfica em escala adequada de 1:2000, isso é um exemplo, né? Indicando o arroamento, as curvas de níveis, cotas de pontos característicos, né? Como cruzamento de ruas e eventuais redes existentes, cursos d'água ou outros locais para destinação de esgoto coletado. Então, a topografia ela é importante, ela é uma tomada de decisão como levantamento, né? E o MDT, ele está dentro da topografia, ele é o modelo digital do terreno. Então, no MDT, você vai ter todas as cotas, vai ter ali um plano de altimétricos e o relevo. Então, você tem uma maior tomada de decisão, né? As bacias hidrográficas também têm que ser levantadas nesse detalhamento, né? Na topografia. E também nesse levantamento de campo, ele tem que conter no projeto o crescimento populacional e uma estimativa aí de 20 anos à frente, né, para o crescimento, para não ficar uma rede coletora com gargalos em pouco tempo, né? Então, isso se consegue esses dados, insights e estimativas de crescimento, prefeituras, até mesmo no IBGE. Então, a gente tem aí 3 tipos de traçados: o perpendicular, o leque distrital, o radial. Então, o traçado de rede do tipo perpendicular, ele está igual a essa foto. Ele, o nome já diz perpendicular, porque os coletores troncos, independentes e perpendiculares ao curso d'água, com ou sem interceptor, né? Então, esse é um modelo, segundo esses 2 autores aí, ele é utilizado, ele é caracterizado por diversos coletores troncos independentes e com o traçado aproximadamente perpendicular ao curso d'água, fazendo jus ao nome, né? Há um interceptor marginal que recepciona esses coletores, levando os efluentes aos destinos adequados, né? Então, o próximo traçado aí, ele é do tipo leque ou espinha de peixe. Então, nessa imagem aí, você pode perceber as curvas de níveis, né, como se fosse o MDT, o modelo digital do terreno, todas as cotas, iniciando em 100 e concluindo ali próximo de 65. Então, quando se faz esse levantamento de campo, ele possibilita mais as ruas, né, todo a planta baixa da cidade, digamos assim, o layout, as ruas e quadras, traçar teria como tomada de decisão, né? O levantamento de campo seria uma tomada de decisão para se implantar um desses 3 modelos, né? O terceiro modelo seria o distrital e radial, né? Então, esse segundo modelo, ele é utilizado em regiões de morros, do tipo parte ali de Jaru, né? Alguns municípios de Rondônia têm essa característica, né? Muitos cursos d'água cortando a área urbana. Então, é um sistema que facilita um pouco mais o tipo de escavação, né? De fazer esse traçado aí. Porque se fosse fazer em linha retas, em alguns lugares, é oneroso a profundidade das valetas, né? O distrital e radial, ele é utilizado aí
em lugares planos, do tipo Ariquemes, Porto Velho, por exemplo. Algumas regiões de Porto Velho são muito planas, né? Próximo ao Rio Madeirão. Utilizado também no Rio de Janeiro, que está próximo ao mar. Então, esse sistema distrital e radial, ele necessita de estações elevatórias. Nessa imagem aí, nós temos 3. Então, são divididos em 3 distritos, né? Então, os dejetos coletados, o sistema de esgoto coletados, eles vão para uma estação elevatória, e aí é um recalque, né? Para cotas mais altas e até o seu destino final, né? Os tipos de traçado, eles também estão um pouco interligados aos acessórios, né? Que aí é a apresentação da Lídia, né? Mas eu vou fazer uma pequena introduçãozinha, e esses acessórios, como tem na figura ali, no 4A, que seria um cruzamento de rua, ele tem o TL, que são tubos de limpeza, e início. Então, ele inicia a canalização, né? A figura 4B, ele já tem também os tubos de limpeza, mas tem uma mudança de direção. E aí pode-se utilizar ali um poço de visita ou um tubo de inspeção e limpeza. O modelo 4C, ele já tem 3 entradas, né? E uma saída. Então, se utiliza ali um poço de visita, né? O quarto modelo, seria o 4C, ele está apresentando outra configuração de um início de rede, né? Uma rede de sentido, de 2 entradas em sentidos diferentes, mudança de sentido e uma saída. Então, na parte direita da imagem, tem ali a figura, esse traçado todo, né? Então, ali tem algumas possibilidades de traçados, né? E a da esquerda, ela tem mais uma orientação do fluxo dos esgotos e os tipos de acessórios. A escolha da posição da rede depende do conhecimento prévio das interferências, profundidades dos coletores, né? E do tráfego, da largura da rua, soleira dos prédios, né? Então, essa figura aí, ela foi, digamos assim, inspirada em figuras que já tem na literatura, né? Tem o muro da esquerda, o muro da direita, o passeio da esquerda, o passeio da direita, né? A guia, a sarjeta, e os terços direita e esquerda, né? E o eixo principal. Então, ele é uma configuração dos tipos que você pode projetar em um traçado, né? Você pode projetar ele conforme os diâmetros no leito carroçável, conforme também o levantamento de campo, se já tem outras redes, né, elétrica, hidráulica, de água potável, galerias fluviais, telefonia, né? Então, se porventura a implantação desse traçado ele for posterior a outras implantações, ela tem que mudar adequar ao projeto existente, né? Então, tá ali essa parte em vermelho, os tubos. No passeio, ele tá mais superficial, no eixo principal ele é mais profundo, né? Mas há ainda uma decisão nisso daí. Tem uma NBR que regulamenta esses detalhamentos de profundidade. Então, as redes também, elas pode ser redes simples ou duplas, né? E no caso de redes duplas,
as vias públicas com tráfegos intensos, vias públicas com largura entre os alinhamentos dos lotes igual ou superior a 14 metros para as ruas asfaltadas, ou 18 metros para as ruas de terras, né? Vias com interferências que impossibilitem o assentamento dos coletores nas vias de tráfegos, ou que constituam empecilhos à execução das ligações prediais. Nesses casos, a tubulação poderá ser assentada no passeio, desde que sua largura seja de preferência superior a 2 metros, né, a largura do passeio, né, e a profundidade do coletor não exceda a 2 metros ou a 2,5, dependendo do tipo de solo, e que não existam interferências que dificultam a obra. Caso não sejam possíveis estas soluções, pode-se lançar a rede na via de tráfego próxima à sarjeta, né? Então, a simples, ela pode ser utilizada em caso que não ocorra nenhuma das observações citadas acima. Os coletores poderão ser lançados no eixo ou no terço da via de tráfego. As tomadas de decisão, né, a profundidade máxima e mínima. Então, no passeio, essa profundidade ela pode ser no máximo 2 a 2,5 metros e no mínimo a 0,65, para não impedir ali a ligação dos coletores, as ligações prediais, né, devido ao tipo de acessório. Então, fica meio fora do padrão se ela exceder essas dimensões, essas profundidades aí. No leito ou no terço, ela pode ser de 3 a 4 metros, né? A profundidade máxima, no mínimo 0,90. Então, esse 0,90, ele é o início dessa rede, ela inicia no mínimo, no leito ou no terço carroçável, 0,90, né? No passeio, no mínimo 0,65 o início, porque também, às vezes, ela pode ir pelo passeio ou pelo leito com declividade, né? Também um fator é o nível do lençol, né? Pode ser um impedimento aí, pode ser também uma interferência, né? E essas interferências, eu já falei, a canalização da drenagem urbana, trânsito, grandes tubulações de água potável, curso d'água, né? E até mesmo tipos de solo, né? E o plano diretor, ele também é uma tomada de decisão, né? Porque seria os primeiros a ser consultados, né? Plano diretor e o levantamento topográfico, todo esse levantamento dessa malha viária do município e também das redes existentes e tubulações existentes subterrâneos. Qual é o melhor traçado? É uma pergunta que eu faço. Esse melhor traçado, ele poderia ser o menor trecho, né? Ele poderia ser uma menor escavação, ele poderia ser um menor tempo de implantação, poderia ser os 3 juntos, né? Dependendo do tipo de solo, do tipo de bacia. E se conseguir os 3 juntos, a gente tem aí um custo-benefício menor. Então, esse seria o melhor traçado, né? Aí, o fim da apresentação. E o meu tema, ele também não tem muita coisa a se pesquisar, tem NBRs, tem outros fatores, né? Mas, assim, da parte mais ampla e mais objetiva, eu fiz a mais objetiva nessa apresentação. Beleza. Gabriel, estou com visita aqui e veio curioso aqui para assistir sua apresentação. Muito boa, muito boa. Leandro, quer dizer. A gente viu aí, né, como que isso é bem complexo, né, com relação à declividade do terreno, né, a questão lugar onde tem morro, né,
geralmente tem um pouquinho de declividade, facilita na hora de dimensionar um projeto. As áreas muito planas são fáceis também, desde que não tenha pedra, não tenha nada que faça escavação. Mas geralmente os locais de relevo mais plano também dificilmente vai aparecer problema com rocha, com algo que tem que fazer explosão e coisa do tipo. Uma coisa que pode ter problema é isso que você falou aí, a questão do lençol freático, né? Ser muito baixo, né? O lençol freático baixo acaba interferindo e pode haver, né, entrada na tubulação, desde que mal dimensionado. Então, é isso aí que você colocou aí, né? Colocar as canaletas e outros sistemas que adequem a essa situação. Em locais mais amorrados, né, em declividades mais elevadas, né, os terrenos aí forte ondulado, é onde a tubulação tem que ser dimensionada, né, naquele traçado que você colocou, onde também tem que ter um certo cuidado com o diâmetro da tubulação e com a inclinação, para que também não haja uma velocidade muito grande de deslocamento, né, do fluxo do esgoto em direção a um outro ponto. E também tem problema com rochas, né? Geralmente em áreas mais morradas pode ter problema com rocha. Isso na nossa região. Em alguns estados do Brasil, em outros locais já não tanto. Tem lugar que tem morro, mas não tem tanta rocha. Isso eu digo em alguns estados que eu já conheci, tipo o estado de Minas, tem algumas regiões que tem morro, mas não tem tanta rocha. O estado do Pará, e esses são alguns locais que tem muitos morros e regiões que tem que ser dimensionadas dessa forma, porém, não vai ter problema com pedra, né? Aí em Rondônia já é mais complicado. O morro que você sobe costuma dar pedra e acaba interferindo na hora de fazer as escavações. Mas, enfim, é isso aí. Muito boa a explicação aí. Muito legal. Mais alguém quer acrescentar qualquer informação aí? Pode colocar. Vamos para o próximo, então. Pode falar. Vou falar uma coisinha que eu não falei. Essa parte aqui do traçado, ela é muito importante, porque um erro nessa parte do projeto, todas as partes são importantes, a escolha dos acessórios, tudo. Mas um errinho aqui é um problemão mais para frente, né? Na declividade, no projeto em si. Tranquilo. Com certeza. Eu digo isso não somente na questão do projeto de esgoto, mas em qualquer coisa que envolva inclinação de terreno dentro de uma casa, né? É um bueiro mal dimensionado, é uma tubulação, é uma água que volta às vezes de um chuveiro, né? Às vezes dentro de um banheiro o pedreiro faz a caída para o lado contrário, né? E já dá todo um transtorno, né? Aquele escoamento para o lado contrário da casa, para o lado contrário do local que deveria sair, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser muito bem observada, medido, né, a inclinação do terreno, né, tira o nível lá certinho para ver que lado está a caída do terreno. Hoje em dia, a gente, com as ferramentas necessárias, né, com o Google Earth, a gente consegue já acessar, ver para que lado que o terreno já vai se deslocar, e depois você só vai comprovar isso aí com levantamento de campo, né. Então, as imagens satélites ajudam muito a gente né, na hora de dimensionar, na hora de projetar as coisas, e depois é só colocar em prática no campo, né, fazer as escavações, jogar a tubulação e tudo certo. Mas é isso aí. Tem mais um entrando aí, mais gente entrando aí na aula. Beleza, então, vamos para o próximo grupo aí agora, o último da noite, né? Deixa eu ver se é o último ainda, ou tem mais. Órgãos acessórios, é a Lídia que vai falar. Aí, se quiser, pode tirar a sua apresentação, que a Lídia inicia a apresentação dela aí. Acho que você já tirou. A gente tá. Isso, beleza. Lídia, pode compartilhar sua tela aí com a gente. Vai lá em apresentar agora, no canto direito, né? Clica. Aí clica em cima da telinha e compartilhar. Legal, Lídia. Já estão vendo a sua tela, já está compartilhado. Só abrir aí onde você quiser aí, onde está o seu slide, pode abrir, ampliar e iniciar. Ô, professor, eu não estou vendo tela compartilhada, não, eu só vejo o senhor. Sério? Espera aí, que ela tá compartilhando agora.
Não, mas eu não vi a do Aleandro em nenhum momento, só escutei a voz dele. Sério? O senhor eu vi o tempo inteiro, o Aleandro não. A tela do Aleandro não. A tela da Lid, você tá vendo agora? Tu tá Oi? no celular ou tu tá no celular ou no notebook? Eu tô no celular, meu notebook tá com o áudio queimado, meu microfone não tá aqui, não tem o microfone. Então, no celular eu não sei o que acontece, mas tem hora que acontece isso aí mesmo. Às vezes dá para você sair e entrar de novo. O Acontece do que depois Sidney volta. eu vi com inteirinho, a apresentação do Sidney. Só a Sério? do Aleandro que eu não consegui. E tô vendo a sua tela, o senhor. O Paulo agora há pouco ele não estava conseguindo também ver, mas aí depois ele dizia que apareceu para ele. Não sei o que acontece. Às vezes você minimizar a tela e voltar, às vezes volta normal. Tenta ver isso aí no não próximo sei. aí. Agora é a Lídia que está compartilhando a tela dela, ela só está entrando lá no slide, daqui a pouco aparece aí. Vamos ver se aparece para ti aí. Quem tá compartilhando? A Lídia vai começar o compartilhamento dela agora. Mas quem está no Note, acho que consegue ver sim, porque a tela é ampliada, né? Então, acho que todo mundo está vendo sim. Ó, tô vendo a tela dela agora, ela entrou na tela do Google. Entrou lá no slide dela agora e vai aumentar a tela. Não dá nem para esconder o que estiver fazendo alguma coisa errada no computador, todo mundo vê. Daqui para frente, agora que ela está compartilhando a tela. Ixi, eu nunca fiz isso não, professor. Não sei se eu vou conseguir. Dá conta sim. Agora, nesse nosso mundo remoto agora, todo mundo vai ter que dar conta de apresentar as suas equipes de trabalho, você vai ver. Vai ser bem mais fácil você reunir todo mundo assim, em casa, às vezes tomando uma cervejinha, sossegado, do que estar todo mundo lá numa reunião fechada. Beleza, então. A gente dá sequência agora, a Lívia já compartilhou a tela dela, eu já estou vendo. Acho que os demais já estão vendo aí. Tenta ver no celular, tenta abrir, entrar de novo, que às vezes dá certo. Eu não estou vendo nada. A única pessoa que eu estou vendo é o senhor. Boa noite. Deixa eu fechar minha... Pronto, já estamos vendo a Lídia, já estamos vendo a tela dela e escutando. Pode começar, Lídia, se quiser. Boa noite a todos. O meu tema é órgãos acessórios. Então, eu trouxe aqui para vocês que sistema de esgotamento sanitário. A NBR 9648, ela define, né, que esgotamento sanitário ela é um conjunto de condutos, instalações e equipamentos. E esse conjunto ele é destinado a coletar e transportar o esgoto sanitário a um destino final, de um modo contínuo e higienicamente seguro. Aí nós temos a rede coletora. A rede coletora é um conjunto também constituído por ligações prediais, coletores de esgoto e seus órgãos acessórios. Todos esses itens, eles são destinados a receber e conduzir os esgotos das edificações. O coletor predial é uma tubulação que liga o sistema do esgoto predial, né, diretamente na rede. Depois nós temos o coletor secundário, que recebe esses esgotos dessas edificações e encaminha para os coletores principais, que seria o coletor tronco. E esse coletor tronco, ele é o coletor principal da bacia de esgotamento. Ele recebe as contribuições dos coletores secundários e conduz esses afluentes ao interceptor. Desse interceptor, que recebe esse esgoto, ele é enviado para o emissário. E o emissário é a canalização que destina esses esgotos sem receber alguma contribuição ao longo do seu percurso. Aí nós temos a estação elevatória, que é uma instalação que ela bombeia os esgotos de uma cota baixa para uma cota mais alta, né? Quando tem um desnível.
E a estação de tratamento, que é uma instalação destinada à depuração dos esgotos antes deste lançamento. E, por fim, o corpo receptor, né, que é um corpo de água onde são lançados os efluentes tratados. Pode ser um rio, um lago, córrego, mar e por aí vai. Aqui nós temos uma figura explicativa, onde todos esses pontos, né, são os órgãos acessórios, que a gente já vai falar sobre eles. Temos os coletores prediais nas residências, coletor secundário mandando para um coletor tronco, enviando para o interceptor, depois estação de tratamento de esgoto e o emissário enviando para um corpo receptor. Bom, os órgãos acessórios, eles são utilizados com a finalidade de evitar, ou pelo menos minimizar os entupimentos nas curvas e nos pontos de afluência de uma tubulação. Então, a gente sabe, né, que o esgoto ele tem uma grande presença de materiais sólidos, orgânicos e minerais, o que causa muito entupimento na rede, né? Então, para a gente não ter que sempre destruir uma rua ou algo do tipo para poder mexer nessa tubulação, então a gente coloca um órgão acessório que ele vai permitir a entrada de um tubo ou até mesmo de uma pessoa para fazer essa desobstrução. E nós temos 4 órgãos acessórios que são bem importantes, que é o posto de visita, o terminal de limpeza, o terminal de inspeção e limpeza e a caixa de passagem. E eu vou falar um pouquinho sobre eles agora. Bom, um posto de visita, ele é uma câmara que ele é visitável, né, como o próprio nome diz, pode ser construído em concreto ou alvenaria. Na parte de cima, ele possui uma abertura, né, feita de ferro fundido, com um diâmetro padrão de 600 milímetros. E essa abertura, ela possibilita a entrada de pessoas e de equipamentos para fazer a desobstrução da rede. E os nossos postos de visitas, eles podem ser instalados no início de coletores, mudança de direção, declividade, de material, ou até de diâmetro. Quando há reunião de coletores, né, quantos coletores que forem, você pode colocar o posto de visita. A mudança também de seção transversal, quando há degraus e tubos de queda. A distância máxima entre os postos de visitas, ela deve ser obedecida de 80 a 100 metros, porque se for muito maior que isso, ela não permite que os instrumentos de limpeza alcancem o tubo, né, para poder limpar efetivamente. Nós ainda temos os casos que são obrigatórios a instalação, né, de postos de visitas. Profundidades maiores que 3 metros, diâmetros de tubos iguais ou superior a 400 milímetros, né? Então, todos esses casos devem ser obrigatório instalar um posto de visita. Reunião com mais de 3 entradas, né, de coletores, e também, como foi falado antes, quando há necessidade de tubo de queda. E ainda nas extremidades de sifões invertidos e passagens forçadas. Então, é sempre bom observar a rede, né, que está sendo projetada, para não ficar nenhuma falha e não esquecer de colocar o posto de visita no lugar certo para conseguir o melhor funcionamento. Aqui eu trouxe uma planta, né, que ela tem na NBR 15645, é um posto de visitas feito em aduelas. Ele é pré-moldado, né, então eles fazem aqueles anéis de concreto, faz a escavação e começa a montagem ali dentro. Então, a gente pode observar que tem as especificações certinho também. A gente pode ver que tem a chaminé aqui, e essa chaminé, ela só pode ser instalada quando a altura desse poço ela for maior que 2,5 metros.
E observar as tubulações, né, o tamanho das tubulações para obedecer o tamanho correto do poço. Também tem o poço de visita em alvenaria, que ele também tem as especificações dele. A chaminé dele também é feita quando a altura for maior que 2,5. E observar todas as regras, né? Aqui embaixo a gente pode ver também que eles colocam a pedra número 4, né? E a cobertura de pedra bitada número 2 bem socada, para esse poço ter estabilidade e não ceder. Aqui, como eu falei aquela hora, o tampão de 600 milímetros, né, que permite a entrada de pessoas ou equipamentos. E esse tampão, ele é nivelado com a rua, né, dependente de onde ele está. Aqui eu trouxe umas imagens. Esse primeiro aqui é um poço em alvenaria. Como a gente pode ver, eles estavam terminando ele aqui, né, esperar secar para poder terminar a compactação e o aterro. Nessa imagem aqui, a gente pode ver até as escadinhas onde as pessoas descem, né, para fazer a limpeza desse poço. Aqui é a compactação, né, e já está colocando a tampa final. E esse outro aqui é um poço feito em polietileno, que eu vou até passar um videozinho bem rapidinho para vocês. Esse vídeo é da empresa Asperbras e ele está sendo um poço muito utilizado porque ele promete bastante coisas, né? Eles falam que é um poço inquebrável, indeformável e que a escavação feita para colocar ele, ela é 53% menor do que um poço convencional. Eles também garantem que a segurança, né, o risco de acidentes é zero. As conexões são rápidas e precisas, e agora ali eles furaram e colocaram um anel de vedação, né? E essas partes de terra eles vão compactando. Aqui é o colar de concreto que é feito em volta, e aqui tudo já está funcionando já, o poço. É bem interessante porque eles falam que esse processo de instalação do poço é feito em menos de 1 hora. Então, assim, é uma coisa bem rápida que você já pode começar a utilizar, não faz tanta sujeira como o outro, né, que a gente pode ver na imagem passada, né? Aqui, ó, precisou escavar muito, tirou terra e fez uma bagunça toda. Então, eles também falam que ele é impermeável e que ele é facilmente lavável e que nada gruda no interior, né? Então, só a gente vendo um para a gente saber se é tudo isso mesmo que está prometendo. E ainda é de fácil manutenção, porque não precisa de equipamentos especiais e a mão de obra não precisa ser capacitada. Você só mesmo sabendo entrar e lavar ali, você já consegue fazer a manutenção do seu poço. Bom, o próximo órgão acessório é o terminal de limpeza, né? Que é o TL. Ele substitui o posto de visita nos inícios dos coletores, só que ele não permite visitas, né? Você não consegue entrar nele porque ele é bem pequeno. E ele permite que você introduza os equipamentos para limpar e desobstruir. Ele é fabricado em PVC ou algum outro material plástico. E como já falei, né, serve para limpeza mesmo de desobstrução dos coletores. Aí o próximo é o terminal de inspeção e limpeza, que é o TIL. Ele não é visitável, porém ele permite inspeção visual. Ele também serve para você desobstruir e limpar os equipamentos, né? Os tubos. Também é fabricado em PVC ou algum outro material plástico. Tem também terminal de limpeza e inspeção feito, né, em alvenaria.
E a NBR 9649, ela recomenda a utilização do tio nos seguintes casos. Quando há reunião de coletores, até com 3 entradas e uma saída, né, você pode utilizar o tio. Nos poços com degrau de altura inferior a 60 centímetros, né, você pode colocar ele também. A jusante de ligações prediais é os lugares que causa bastante problemas, né, de manutenção, então ele seria ideal para colocar ali. E profundidade de até 3 metros. Depois desses 3 metros, só um poço de visita, né, seria ideal. Aqui a gente tem um terminal de limpeza e inspeção, ele é radial. Aqui já está montado, né, nessa foto. E aqui do lado as especificações. Dependendo do diâmetro nominal, você vai ter as medidas dos demais locais. Nessa parte aqui é um sistema todo feito em PVC, né? Aqui nesse número 1, a gente tem o tio radial. Aqui em cima é o tampão para esse tio, que ele deve sempre ficar também no nível do terreno, do asfalto. Aqui no 3 a gente tem uma ligação domiciliar, a junção aqui de 45 graus. Esse aqui, número 4, é um tio de ligação predial, né, que vem aqui da residência. E o 5, uma ligação domiciliar. Aqui é o terminal de limpeza e inspeção, né, em alvenaria, como eu falei. O tampão de ferro fundido, como no posto de visita, também tem um tampão. O acabamento dele deve ser um acabamento liso. E aqui, como a gente falou também, a profundidade máxima dele deve ser 3 metros. E por último, a gente tem a caixa de passagem, que ela pode ser usada em mudanças de direção, de declividade ou até de material, né? E no caso, se a gente for construir uma única caixa de passagem, a gente tem que obedecer o ângulo de mudança de direção de 45 graus. Agora, se for para 2 ou mais caixas, a gente tem que observar a somatória dos ângulos em relação ao posto de visita ou ao tio instalado. Então, essa somatória de ângulos não deve ser superior a 45 graus. Bom, as condições de execução. No caso, a gente tem que observar o diâmetro. Se eu tenho um diâmetro de 150 milímetros, eu vou obedecer uma declividade maior ou igual a 0,007 metros por metro. Agora, se eu tiver um diâmetro de 200 milímetros, eu obedeço uma declividade de 0,005 metros por metro. E essas caixas têm execução nos pontos de cabeceira, né? Como a gente falou, nos inícios lá dos coletores, pode colocar ela. Essa caixa de passagem também pode ser substituída por conexões nas mudanças de declividade e direção, se elas coincidirem com as deflecuções, e elas também devem ser ancoradas. E as posições das caixas de passagem e conexões, elas sempre devem ser cadastradas, porque se a gente precisar, porventura, usar para desobstruir uma rede, né, saber o local exato que elas estão. Aqui a gente tem um corte à planta, né, de uma caixa de passagem. Aqui embaixo a tabela, conforme o diâmetro, a gente obedece às outras medidas, né? Que ela é feita em alvenaria, mas também a gente pode... Já vem pronta também, já vem pré-moldada. Igual nesse caso aqui, uma empresa já faz ela pré-moldada, você faz a escavação, instala ela e já pode fazer o uso. Então, aqui, resumindo, né? O terminal de limpeza, ele pode ser usado no início de coletores, a caixa de passagem, mudança de direção
declividade e material. Útil em mudança de direção, declividade e material, degraus e reunião de até 3 coletores. E o posto de visita e todas as demais, né? Sempre quando tiver profundidade igual ou maior que 3 metros, um posto de visita, reunião com mais de 3 coletores, um posto de visita, e o diâmetro também, né? Quando for igual ou maior que 400 milímetros, também deve se instalar um posto de visitas. E aí estão as referências, né? E foi isso. Legal, Lídia, muito bom mesmo. Muito bem explicado aí. Não ficou nenhuma dúvida, acredito, né? Bem explanado aí todas as informações. Todos esses órgãos acessórios, né? Tem toda essa importância aí que você colocou, e muito interessante aquele sistema, né? Que diminui muita obra, muita coisa, né? Então, cada dia que passa, né, vem vindo novas empresas com novos equipamentos que ajuda bastante. Existe somente um porém nesse sistema, porque ele, na verdade ele é um material, como se fosse um material plástico, né, um plástico bastante duro. E a gente só tem que tomar cuidado quando tem plástico duro, como é que esse material vai se comportar com o solo da região. Existem solos de diferentes tipos, e um solo que é muito expansivo, ainda bem que a gente não tem isso na nossa região, então vocês não vão ter esse problema quando vocês forem trabalhar. Então ele pode ser aceito e colocado em todo tipo de solo. Porém, solos expansivos, o que é o solo expansivo? É aquele que vai e volta, naturalmente, tem argilas expansivas. Então esse movimento de vai e vem, quando o solo umedece e quando ele seca, né, pode sim danificar a estrutura de um material, de um plástico, né, um material mais duro, que pode promover algum tipo de rachadura. Mas a gente não tem esse problema aqui na nossa região. Vai ter aonde? Vai ter mais na região nordeste do Brasil, em solos impermeáveis, de argilas do tipo 2:1, que a gente chama, são as argilas tipo Monte Morilonita, esmectita, são argilas muito expansivas. Então, o solo expansivo, ele pode, sim, rachar cano, ele pode quebrar coisa que tem no meio do caminho, rachar a estrutura de casa e outras coisas mais. Dá problema em estrutura de prédio, né, mas a gente não tem tanto esse problema aqui, então acredito que seja uma outra forma aí, né, um equipamento muito bom de ser trabalhado aqui na nossa região. Beleza? Bom, gente, então era isso. Muito bem aí, gostei das 3 apresentações. Se alguém quiser colocar mais alguma informação aí, complementar alguma coisa, pode colocar. Só vou colocar aqui quem está presente hoje, né, o Aleandro, a Caroline, Lídia, Matheus, o Pedro Henrique, o Sidney, Tiago, teve outros que falou comigo aí no início aí, o Paulo, né? Mas eu não estou vendo aqui agora mais na sequência. Acho que deve ter caído, saiu, não sei. Enfim. De qualquer forma, se alguém quiser colocar mais alguma coisa aí, antes de a gente encerrar. Beleza? Bom, gente, então semana que vem temos aí na sequência, né, dos trabalhos, temos a rede coletora, coletores troncos com a Caroline, depois vai ter rede coletora interceptoras com o Thiago, se for invertido com a Valcíria, e também teve um que eu falei agora, tem também deixa eu ver aqui, peraí, rapidinho. Tem mais um aí que também tem pro dia 18/11, eu acho que é o Paulo, sistema de esgoto tratamento de esgoto em residências rurais. Acho que é o Paulo. Beleza? Então vai ter essas 4 apresentações aí para a semana que vem. Hoje foram 3, semana que vem tem 4. Beleza? O professor, só confirmando aí sobre a questão, eu até conversei com o Pedro aqui e realmente ele está de dupla comigo. Eu só queria confirmar com o senhor para não ter equívocos depois. Você e o Pedro?
Isso, porque eu perguntei para ele se ele tinha Valcírio tema. O e senhor Pedro. falou que não tem tema mais para distribuir. Ele não está com nenhum tema. Entendeu? Beleza, pode ser então. Valcírio e Pedro, se for Isso, professor, por divertido. Coloquei gentileza, aqui olha já. o seu zap lá depois, tá bom? Teve uns que entrou em contato comigo. Tá. Teve uns que entrou em Fazendo contato favor. comigo depois, aí outros temas ainda. Mas tranquilo. Coloca aqui. Beleza. Já vou inserir aqui junto com a Valcírio dia 18/11. Beleza, então? Tranquilo? Vou dar uma olhadinha lá na hora que eu puder aqui. Tá bom, então. Eu fico aguardando o seu olhar. Você mandou mensagem agora, foi? Valeu. Então tá jóia, gente. Beleza. Tenha boa noite a todos aí. Fiquem com Deus. Tenha uma boa semana. Valeu, até mais.